Em 26 de setembro de 1986, era publicado pela Dime Press, hoje a Sérgio Bonelli Editore, Dylan Dog, O Despertar dos Mortos-Vivos, um quadrinho de terror que trazia muito splatter e um investigador diferente de tudo que você já viu. Se tornou um fenômeno editorial. Na década de 90, vendia mais de 500 mil de edições, ganhando festivais com seu nome e superando até mesmo o Tex, o ouro da Casa Bonelli. Depois dos anos 2000, as vendas decaíram, e em meados dos anos 2010, literalmente um meteoro atingiu Dylan Dog, afastando até mesmo os leitores mais antigos e fiéis. Foi somente em 2022, com a chegada da editora Bárbara Baraldi, que Dylan Dog, segundo a própria, voltará a ter o pesadelo como o centro das histórias. Hoje, especialmente no Brasil, pouco se sabe sobre o rumo que Dylan Dog tomou. Os fãs que abandonaram a fase italiana no período do editor Roberto Recchioni, período este que chegou a aposentar o Inspetor Block e sumir com Groucho, colocando no lugar dele Inhagui, nem sabem que o personagem voltou ao status quo de antes. Essa fase, de Recchioni, chegou a ter metade das edições publicadas no Brasil pela Mitos, em Dylan Dog Nova Série. Nesse vídeo, o primeiro de alguns especiais sobre o personagem, você verá um apanhado da vida editorial de Dylan Dog na Itália, um guia para que os leitores brasileiros entendam o que aconteceu e o que está acontecendo com o personagem hoje em dia. O artigo no qual esse vídeo se baseia foi escrito por Leonardo Fraga e publicado em texto na Confraria Bonelli e foi adaptado por mim com a permissão do autor. Como dito anteriormente, Dylan Dog estreou em 1986 e no primeiro ano editorial todas as histórias foram escritas pelo criador do personagem, Tiziano Sclavi. Depois, outros autores se alternaram nos roteiros, como Giuseppe Ferrandino, Luigi Mignacco, Alfredo Castelli, criador de Martin Mister, Meda, Serra e Vigna, criadores de Nathan Never, Carlo Ambrosini, criador de Napoleone, Gianfranco Manfredi, criador de Mágico Vento, Mauro Marcheselli, Pasquale Ruiu, criador de Cassidy, Paola Barbato, Claudio Chiaverotti, criador de Morgan Lost e muitos outros. A grande maioria dos fãs de Dylan Dog elogiam os primeiros 100 números, que segundo eles é o auge do personagem. Essa fase está sendo publicada atualmente pela editora Mitos, na série regular de Dylan Dog. E se continuar assim, teremos os 100 primeiros números publicados no Brasil, somando todas as séries que já saíram, pela Record, Conrad, Lawrence e Mitos. Em uma entrevista para Wired, a atual editora do personagem, Bárbara Baraldi, descreve essa fase como: a principal característica dos primeiros 100 números foi a imprevisibilidade. Nós, leitores, nunca sabíamos o que esperar. Eram histórias surpreendentes e por muitas vezes nos deixavam reflexões. Quando chegávamos ao final, às vezes não tínhamos uma resposta, mas uma pergunta. Sclavi convivia com uma forte depressão e com o alcoolismo, elementos inclusive incorporados nas histórias. Após a 100ª edição, publicada em janeiro de 1995, ele continuou escrevendo apenas ocasionalmente, largando definitivamente o personagem em 2007 na edição número 250, Elevador para o Inferno. Cláudio Villa, criador visual de Dylan Dog, foi capista da série até a edição original de número 41, sendo substituído por Ângelo Stano, desenhista da primeira história do Investigador do Pesadelo. Por volta do número 300 original, a linha traçada por Sclavi para o personagem se perde bastante e surgem histórias com qualidade variada. Obras previsíveis como O Museu do Crime, número 305, e monótonas como A Autópsia, número 309. Ângelo Stano tem uma péssima estreia como roteirista em Legião dos Esqueletos, número 315. E até mesmo Paola Barbato, uma das autoras mais talentosas de Dylan, que nos entregou o brilhante número 200, fica um pouco perdida nesse período, como é visto em O Colapso, número 313, que no panorama geral dessa fase foi até uma boa história. Nessa época, a revista oferecia histórias esquecíveis e temas já abordados, sem valor a acrescentar e aventuras em que Dylan estava presente quase que por acaso, e sem uso para os propósitos narrativos. Neste período, pode-se contar nos dedos as edições que, de uma forma ou de outra, nos apresentaram um Dylan digno de ser lido. Talvez Black, número 316, Programa de Reeducação, número 286, O Julgamento do Corvo, número 311, de Recchioni, ou O Assassino do Vizinho, número 307. O personagem ia muito mal e entre 2013 e 2014 acontece uma reformulação do título confiada a Roberto Recchioni, nomeado editor da série no lugar de Giovanni Gualdoni, que ficou apenas 3 anos no cargo após a gestão de Mauro Marcheselli. O relançamento começa a partir da edição original número 337, Espaço Profundo, uma história onde Dylan, ou uma versão alternativa dele, está em uma estação espacial e tem que lidar com monstros e fantasmas. A partir da edição número 338, que no Brasil deu início a Dylan Dog Nova Série, da Mitos,
é que começam a acontecer as verdadeiras mudanças narrativas. Todos os números têm histórias independentes, mas mantêm uma espécie de continuidade narrativa que liga os episódios em ciclos anuais. O inspetor Block se aposenta da Scotland Yard e muda-se para o campo. Quem assume seu lugar é Tyrone Carpenter, que considera Dylan um charlatão e apreende o distintivo vencido, que Dylan usava mesmo não sendo mais policial. Ele é introduzido junto a sargento Hanya Hacking, uma policial da Scotland Yard que se torna coadjuvante de Dylan em algumas histórias. Uma das grandes novidades desse período é a inserção da tecnologia na vida de Dylan, através de um smartphone gerenciado por Groucho, e toda a fase Recchione tem como grande vilão John Ghost, um inescrupuloso industrial da tecnologia com ar de Elon Musk. Em 2016, após 9 anos de ausência, Sclave volta a escrever um roteiro para Dylan Dog na edição de número 362, depois de um longo silêncio, e em 2017 na edição número 375, No Mistério. Na edição de número 363, estreia um novo capista, Gigi Cavenago, que substitui Ângelo Stano. A partir da edição de número 387, inicia-se um ciclo de 13 histórias interligadas intitulada Ciclo Meteora, que se encerra na edição de número 400. Nessa fase, existe um meteoro vindo em direção à Terra, gerando muitos distúrbios ao planeta. É feita uma contagem regressiva nas capas e o logotipo da revista vai apresentando rachaduras até se desintegrar. As subtramas apresentadas desde o início da fase Recchione se concluem na edição de número 400, onde acontece um reboot radical da série. O interesse dos leitores ávidos e fiéis já vinha diminuindo, e com a edição de número 400 a empatia acaba totalmente. A partir da edição número 401, inicia-se o ciclo 666, em 6 edições escritas por Roberto Recchione. Dylan é apresentado em uma nova versão, onde está acompanhado por Inhagui, ao invés de Groucho. Inhagui é o personagem criado por Sclave para o romance Della Morte e della More, que deu origem a um filme com Rupert Everett, que por fim é a inspiração visual para Dylan nos quadrinhos. Neste reboot, Dylan passa a ser filho adotivo de Block, que de inspetor passa a ser superintendente, e a sargento Hanya é a ex-mulher de Dylan, que o traiu para ficar com Carpenter. O ciclo 666 permitiu a Recchione explorar em outras ocasiões um Dylan pós-moderno e se apresentando em diferentes versões e nuances ao leitor, vivenciando infinitas possibilidades. A partir do número 407, o reboot se encerra e tudo volta como era antes. Groucho retorna ao seu cargo de auxiliar de Dylan e as histórias voltam à normalidade, com a diferença que passam a surgir mini-sagas ou arcos com 3 edições ou mais. A fase Recchione gerou um grande impacto para a publicação de Dylan Dog. Apesar de buscar, e por muitas vezes conseguir, a atenção midiática através de novidades narrativas e gráficas, algo comum, por exemplo, aos cómics norte-americanos, os fãs criticaram e abandonaram o personagem, reclamando cada vez mais de uma descaracterização de Dylan e seu mundo. Na edição de número 421 original, Cavenago deixa de ser capista e dá lugar aos irmãos Gianluca e Raul Sestaro. O próprio Tiziano Sclave assume o controle e propõe o reboot do reboot. Em 3 edições, tudo o que Recchione havia feito é literalmente desfeito. Em Dylan Dog número 435, escrita por Claudio Lanzoni e Roberto Recchione, John Ghost desaparece. Na 436, Hanya morre, e na 437, Carpenter morre. Block volta a ser inspetor e deixa de ser pai adotivo de Dylan, que esquece tudo o que havia acontecido antes devido a uma incompatibilidade espaço-temporal. Em maio de 2023, Bárbara Baraldi se torna nova editora de Dylan Dog, substituindo Recchione, que permanece na equipe como roteirista. Alguns leitores ficaram assustados porque pegaram uma edição aleatória de Dylan após o ciclo Meteora e não conheceram mais os personagens que deveriam ser familiares. O experimento foi maravilhoso, mas agora todos estão restabelecendo seu papel, disse Baraldi. A primeira edição sob o comando de Baraldi é Dylan Dog número 441, A Conspiração dos Culpados. Na introdução da revista, o próprio Tiziano Sclave toma a palavra, se despede de Recchione e abre as portas para Bárbara. Mas é somente em Dylan Dog 446 que Baraldi abre uma saga em 3 edições sobre inteligência artificial, iniciando oficialmente sua fase em Dylan Dog. Segundo Baraldi, ela e Sclave estão frequentemente em contato. Quando os roteiristas me enviam temas para novas histórias, Tiziano os lê e me dá sua opinião, sempre muito forte. E às vezes ele tem suas próprias propostas. Ele está se envolvendo mais novamente, o que é fantástico. Uma das mudanças editoriais aplicadas por Baraldi foi criar a Enciclopédia do Terror, uma versão do antigo Almanaque do Terror. A enciclopédia traz 3 histórias com temas específicos:
No primeiro, lançado em 2023, foi S de Sereia, M de Mito e F de Fantasma. E as edições bis, geralmente publicadas em julho, trarão histórias de Dylan Dog mais semelhantes ao What If da Marvel. Na próxima edição, que sai em julho de 2024, a trama acontece no ano de 1889, onde Dylan está em uma viagem na Antártica, mas durante 5 semanas o navio fica preso no gelo. A tripulação encontra um fóssil misterioso e o terror começa ao estilo do clássico do cinema O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Baraldi ressalta que preparou uma carta aos redatores, uma espécie de declaração de intenções. Com muito respeito aos colegas que trabalham na revista há mais anos do que eu, hoje temos tantas opções para os jovens, séries, games, TV, por que deveriam escolher Dylan Dog ao invés de um mangá? Temos que dar uma resposta, e na minha opinião escolha Dylan Dog para encontrar algo que te surpreenda, que te deixe sem palavras. Escolha Dylan Dog para ler histórias que ficarão eternamente com você. E com essas palavras de Bárbara Baraldi, a gente encerra o vídeo de hoje com esse resumo da história editorial de Dylan Dog na Itália. No próximo vídeo desse especial, eu vou falar da história editorial do Dylan Dog no Brasil. Quais foram as editoras que publicaram as histórias do personagem, em que ordem, quais histórias saíram, que períodos e tudo mais. Vou dar um resumo geral aí de como Dylan Dog já foi publicado no Brasil até agora e vou mostrar também as edições porque eu tenho elas aqui. Então fica de olho no canal para não perder o próximo vídeo. Não deixa de curtir, se inscrever no canal, comentar aí o que você achou desse tipo de vídeo diferente e muito obrigado por acompanhar.